Ok, bom dia. Meu nome é Francis, sou peruano, pastor missionário da Igreja Holiness, essa denominação. Essa igreja começou no Japão, já há muitos anos atrás. No setembro do ano passado, nossa igreja cumpriu 100 anos, 100 anos, foi nosso centenário. Amém? Nessa oportunidade, eu tinha o desejo de vir para conhecer a igreja. Como o pastor estava falando, Gustavo ficou um tempo na nossa casa, conheceu a nossa igreja, foi um privilégio para nós. E ele foi um representante de todos vocês. Amém? Lá no Peru. Dá para entender o portunhol? Sim? Sim. Senão Deus vai derramar aí a interpretação de línguas, alguma coisa hoje. Agora vocês entenderam? Se não, aí Gustavo vai me ajudar. Amém? Amém. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus. Eu cheguei no 9 de janeiro. 9 de janeiro? Sim. 9 de 9 janeiro. de janeiro ele chegou. E cheguei com a esposa, o caçula, meu filho Takeshi, né? E mais porque nós estamos numa fase que nossa maior prioridade, nossa maior preocupação são os nossos filhos, porque eles estão adolescentes, né? E a vida, quantos sabem que a vida passa bem rápido? Amém? Hoje tiveram a apresentação das crianças. Eu lembro ainda quando eu carguei. Quando eles eram bebê ainda, né? Sim, quando eu carguei. Sim, quando estava no colo. Sim, estava no colo e o tempo passa muito rápido, né? Agora meu filho já tem quase meu tamanho. Amém? Quantos sabem que a vida passa bem rápido? Amém? Quantos é que sabem que a vida passa bem rápido? Uma coisa que eu cheguei para passar uma temporada no acampamento Shalom, que é uma atividade da nossa igreja, que uma semana para crianças, outra para adolescentes, né? E tem sido um tempo bom e eu pensei, vou tirar umas férias para a família e aproveitar o acampamento. Dá para entender? Sim. Ele está avaliando, ok? Se não, daí reclama com ele, né? E então eu não falei quase para ninguém, só Gustavo, né? Janeiro a gente está pensando viajar para Brasil, mas Deus sempre tem planos melhores. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus sempre tem planos melhores. Amém? Quantos acreditam nisso? Amém? A Bíblia, se você olha Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar. Sim. Vai encontrar muitas vezes Deus falando isso para nós. Nós temos planos, nós temos desejos, mas os planos de Deus sempre são maiores. Amém? Cheguei no 9 de janeiro, fui palestrante do acampamento, 5 dias, foi bem puxado mesmo. E já preguei em várias igrejas e Deus sempre tem planos melhores. Amém? Eu queria compartilhar uma ensinança, um ensino. Sim. Uma ministração, trazer uma palavra. Uma palavra. Durante muitos anos, para mim, foi muito fácil amar, adorar a Deus com minhas emoções, com meu coração. Sim. Né? Mas a parte mais difícil foi quando eu já tinha feito seminário na World Bible College e em outro seminário por EAD, mas quando eu virei pastor da Holiness, eles me falaram para começar no outro seminário bíblico. Amém? Ele já tinha feito um seminário de ensino, EAD, e quando ele virou pastor foi outra coisa, foi diferente, e agora ele teve que fazer outro seminário de novo. Sim, graças a Deus já passou essa fase, mas uma coisa interessante nesse processo foi que para nós é muito fácil amar a Deus com nossas emoções. Amém? Quando a gente está passando por situações ruins, né? Momentos complicados, quando estamos no vale. E quando estamos, e também é fácil adorar quando estamos nas montanhas, amém? Quando tudo está bem, quando tudo tem sucesso, quando tudo está dando certo, é muito fácil. Mas tem fases entre os vales e as montanhas que são bem complicados, né? Tem fases que nós amamos a Deus, oramos a Deus, mas tem vezes que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Parece que Deus fica calado, né?
calado, com a boca fechada. E quem já passou por uma fase assim? Amém? Amém? Estamos falando do mesmo Deus, amém? E sabe por que isso acontece? Porque Deus te ama, amém? Porque Deus tem um projeto para a sua vida, amém? Fala para a pessoa, você é um projeto de Deus, amém? Muitas dessas coisas acontecem na nossa vida. Eu fui palestrante do acampamento e o tema do acampamento era Caminho à Liberdade. Dá para entender, né? Sim. Sim, sim, dá para entender, sim. O tema era Caminho da depois, Liberdade. Caminho à Liberdade. Eu fiz os ensinos, são 5 palestras, foi bem puxado assim, e eu mandei todas as informações para o pastor Takashi, que é diretor do acampamento, e equipe de liderança. Mas depois da primeira palestra, a primeira palestra foi um tempo muito bom. Estou falando muito rápido? Sim, sim. Estão dando para entender? Me ajuda, né? Me ajuda aí com... E foi um tempo muito bom, mas uma coisa que aconteceu, estavam falando sobre as feridas, e as estadísticas nos ajudam também a poder entender um pouco mais como estão as coisas agora. Está bem complicado mesmo, né? Da outra vez estava ouvindo um podcast, né? Podcast. Sim, como se chama? Podcast. Podcast, isso, né? Podcast, não para nós. E era de uma pessoa muito conhecida, pastor, teólogo também, e ele falou uma frase dentro desse podcast, sim, né? Sim. Dentro desse podcast, assim, que ele falou: estamos vivendo um tempo onde se um menino leva fora de uma menina, ele está pensando talvez que ele já não é mais um menino. Né? Estamos chegando num tempo em que se um menino leva fora de uma menina, esse menino não acha que ele é mais um menino. É uma coisa difícil de entender, uma coisa muito chocante, e isso eu tenho meditado muito nessa informação. Sim? Então, por causa disso, a primeira palestra foi muito bom, falamos sobre as feridas, tudo aquilo, mas depois do primeiro dia, eu estava no quarto, um quarto lá em cima para os pastores e tudo, estava meu outro filho, minha esposa, e o acampamento fica perto de Salesópolis, chama Acampamento Shalom, então a gente está bem no mato, não? Sim. O acampamento fica em Salesópolis, então ele é bem no mato, é perto de Mogi das Cruzes também. Ok, então, e mais ou menos 11 horas da noite, quando a gente pensava descansar, dormir, então eu escutei um choro perto do meu quarto. Mas não era um choro, não sei, os homens, né? Todo mundo tem um pouco de vergonha para chorar, né? Chorar. Os homens têm uma vergonha de chorar, né? Chora e vai limpando os olhos, né? Sim. Mais ou menos assim. Mas esse cara chorava assim, e estava muito desesperado. Dá para entender um pouco? E então aí já falaram para mim, nossa, pastor, já tem uma equipe, tem monitores, tem equipantes, tem uma sala pastoral, tem tudo aquilo, você vai se focar no ensino. Amém? Dá para entender isso? Então eu fiquei dentro do quarto e fiquei, não vou sair porque já tem uma equipe, tem monitores, tem tudo pronto. Amém? Então estava em uma luta dentro da minha cabeça. Sim? Não? Da minha cabeça. Mas ele começou a chorar mais ainda. E passou mais de uma hora. Mas era um homem. Mas o choro era desgarrador. Tem esse nome? Como? O choro desesperado, mas muito, muito desesperado. O homem chorava como se ele estivesse desesperado e ele estava numa luta mentalmente dele estar dentro da sala e não poder sair porque já tinham pessoas cuidando disso. E era um homem adolescente. Amém? Eu não sei quem que foi porque eu não saí do quarto, eu obedeci a palavra do meu pastor, né? Ok? Mas eu não consegui dormir a noite toda, né? Não consegui dormir a noite toda, pensando, minha esposa também, pensando, e aí Deus tinha falado no meu coração, puxa, precisamos agora, você tem que trocar a pregação, tem que trocar o mensagem do dia 2, né? Sim. Então Deus tocou no coração dele e falou para ele trocar a mensagem do coração que estava nele
para ele ministrar outra coisa para as pessoas que estavam naquele acampamento. O problema é que, o pastor sabe, né? Fazer uma pregação não é tão fácil assim. O problema é que fazer uma ministração não é tão fácil assim. Pior quando tem mais de 200 adolescentes ali, né? Todo mundo procurando jogar bola, todo mundo procurando se divertir, né? O pior é quando tem mais de 800 jovens querendo se divertir e brincar e você ter que mudar uma ministração toda. Então, dos problemas é que se eu trocava a mensagem do dia 2, tinha que mudar todos 3, 4 e dia 5. Se ele tivesse que mudar a mensagem do dia 2, ele teria que mudar do dia 3, do dia 4 e do dia 5. E eu lembrei nessa hora da fase que eu estive fazendo outra vez seminário bíblico, né? E ele lembrou de uma outra vez que ele estava fazendo um seminário bíblico. E então Deus falou para meu coração, né? Você não só tem que ter não só tem que falar acerca da área emocional das pessoas, mas e lembrei do versículo que está. Espera um momento aí. Quem já pegou café de manhã? Quem já tomou café de manhã? Sim, todo mundo está acordado, então tudo bem. Está em Marcos 12, 30 a 34. Marcos 12, 30 a 34. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? Então Deus está esperando de nós que possamos amar a Ele e adorar a Ele de maneira integral. Sim. Jesus está nos convidando e nos chamando a amar Ele de uma maneira integral. Não só com nossas emoções, mas também com nossos pensamentos. Não só com nossas emoções, mas também com nossos pensamentos. Devemos entender que nós vamos estar em uma luta diária para viver no caminho da liberdade. Devemos entender que estamos numa luta diária para viver num caminho em santidade. Amém? E isso que hoje vamos falar hoje, né? Isso que vamos a falar. Coloquei umas diapositivas para me ajudar com o portunhol, amém? Mas todo mundo está entendendo? Ele fez um PDF. Cobra ele. Ele fez um PDF em português para que todos possam entender. Então a mídia já pode colocar o primeiro. Esta porção da Bíblia, essa história da Bíblia aparece em outros evangelhos. Amém? Nós vamos a ler agora Lucas. Quem que foi Lucas? Lucas não foi um testemunho presencial? Sim, não foi um discípulo. Lucas ele não foi um discípulo que andou ao lado de Jesus. Mas ele pegou o encargo de outra pessoa para ele documentar. Ele pegou o encargo e pegou o trabalho de documentar tudo aquilo que Jesus fez na terra. E essa é a porção que vamos usar desde a óptica do Lucas. E é esse sermão que nós iremos usar da ótica de Lucas, sobre o que Lucas escreveu. Amém. Todo mundo está ligado aí? Sim? Sim, tá bom. Ok. Hoje vamos a usar a nossa mente, encher na cabeça da sua palavra. Amém? Hoje nós vamos encher a nossa cabeça, a nossa mente da palavra de Deus. Quando aparecem as lutas, nós temos muitos exemplos na Bíblia. Temos homens como Elias, Jonas, Moisés e outros caras que em algum momento da sua vida falaram: Senhor, me mata, por favor. Em alguns momentos da Bíblia tiveram homens como Moisés, Elias e Eliseu que pediram para Deus que o matassem por conta das lutas. Quantos passaram por algum momento assim? Senhor, me mata melhor. Quantos passaram por um momento desse? Senhor, me mata. Mas graças a Deus que estamos aqui na igreja. Amém? Esse é nosso Deus que sempre tem planos melhores. Amém? Amém. O anterior? Volta por favor. Sim. O tema da lição é quando as redes estão vazias, quando estamos no vale, né? O tema da missão é quando as redes estão vazias. O poder no cansaço. Amém? Quantos, quando estão cansados ou têm fome, sabe? Fome, cansado, assim, fica bravo. Amém. Todo mundo da minha turma, né? Todo mundo da minha turma. Amém. Quando está bravo assim, e é difícil obedecer. É difícil prestar atenção. Amém. Nesse primeiro dia do acampamento, eu estava cansado demais. Cheguei e tinha que subir um morro lá para ir no quarto. Depois tinha uma campainha Sim, para almoço.
teníamos que descer, de ahí ficamos sin energia no acampamento, então tivemos que tomar água gelada, eu estava cansado assim, não? Ele estava muito cansado e só para ele chegar no acampamento que ele estava, ele tinha que subir um monte, descer, entrar no dormitório e sem falar que a água estava gelada e acabou a energia. Então aí meu pastor Takashi, que é meu amigo, assim, ele aproveitou muito, não falou: "Oh Francis, agora que você está, vamos aproveitar e bate um papo aí com o pessoal aqui nesse horário, bate um papo". E eu estava aconselhando todo mundo, né? Como o Francis é amigo do pastor, o pastor queria que ele aconselhasse e conversasse com outras pessoas, então ele começou a aproveitar esse momento. E ele falou assim: "Francis, como você não vai ficar aqui em Brasil, você está passando, aí você pode falar forte para eles". Como você não vai ficar no Brasil, Francis, você pode falar forte para eles. Mas eu estava cansado demais, amém? Quando você está cansado, como que está bravo, não está ouvindo, sua cabeça só está pensando em comida, amém ou não amém? Amém? Quando você Não. está bravo, sua cabeça está em outro lugar, você está pensando em outra coisa, você não quer conversar. Amém? Eu sou muito ruim para fazer comida, né? Não muito ruim, mas ruim mesmo, né? Em uma oportunidade no Peru, eu fiz um churrasco. Eu pensei, vou fazer um churrasco para a liderança da igreja, para todo mundo, e eu peguei as receitas da internet. Dá para entender um pouco? Sim. E depois tinha amigos da igreja brasileiros, eles falaram: "Oi Francis, compra essa carne aí, faz assim, tudo, e está pronto". Então eu fui na carniceria, chama? Ele foi no açougue para comprar as carnes. Isso, não sei. Açougue. Aí. Eu fui lá e falei: "Dá a melhor carne, né? Não tem problema, eu vou pagar", né? E comprei a carne, eu fiz tudo certinho, estava no papel, eu sempre anoto: "Obrigado pela lembrança a Cristo em Atos". Obrigado pela lembrança, Cristo em Atos. Todo lugar que eu fui, todo mundo está perguntando: "Oh, que é isso aí, pastor? Por que não tem holiness aí?" Todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam: por que não tem holiness aqui, Porque pastor? a holiness não me deu, né? Então, e eu fiz esse churrasco e foi o churrasco mais horrível que já comi, amém? Eu ficava, sabe, com vergonha mesmo, né? Meu orgulho estava no chão, no vale, não? Minha autoestima estava no chão mesmo. E todo mundo brigando, lutando com a carne, assim literalmente. Todo mundo lutava com a carne, Não? E procurando. tentando cortar. Parece que o corte não estava bem, não sei, né? A coisa que foi assim, e aí eu olhei para o pessoal, assim, e falei: "Nossa, pessoal, tudo bem, não dá para comer. Eu vou comprar frango mesmo". Vamos comprar frango mesmo. "Não, pastor, dá", mas todo mundo lutando assim, sabe? Desta vez eu peguei uma receita e na igreja temos, onde estou ficando agora, tem uma estrutura enorme, né? A sede. Então tem uma cozinha. Então aí tinha um air fry. Onde eu estou, na sede, tem uma cozinha e lá tem uma air fry. Então aí peguei outra receita. Pegou outra receita, Fui para comprar contrafilé. foi e comprou um contrafilé. E coloquei 200 graus, 10 minutos, sal grossa por um lado, 10 minutos, sal grossa por outro lado, e ficou top. E ficou top. Então, minha autoestima agora está melhor. Amém? Mais ou menos. Então, tudo na vida tem um processo. Amém? Tem vezes que você vai fazer as coisas e não dá certo, assim, né? Mas uma coisa que eu acho com toda certeza no meu coração, que Deus está falando para todos nós, ou especialmente para algum de aqui, é que você tem que tentar mais uma vez. Amém? Uma coisa que Deus está falando aqui, e muito para alguns, é que você tem que tentar mais uma vez. Não? Quantos já fizeram alguma coisa, empreenderam alguma coisa, tentaram alguma coisa e não deu certo? Quantos aqui tentaram alguma coisa, tentaram empreender alguma coisa e não deu certo? Em nome de Jesus, você tem que tentar mais uma vez. Você tem que tentar mais uma Amém? vez. Hoje, essa história daqui fala de um cara que se chama Pedro. Quando você começa a estudar a vida de Pedro é muito engraçada. Não? Ele era um cara que falava e depois pensava. Amém? Tem algum assim? Tem alguém aqui assim? Temos. Toda certeza, todos em algum momento. Em algum momento ele estava na barca. Não? Vou mudar um pouco a ilustração porque isso parece um barco. Né? Vamos falar um pouco da ilustração. Então, ele
Jesus estava por lá, está no mar aqui embaixo, né? E Pedro fala para Jesus, nossa, se você é o filho de Deus, deixa eu andar pelas águas também, né? E Pedro vira e fala: se você é filho de Deus, me deixa andar sobre as águas também. Então ele vai, né? Aí todo mundo olhando para ele e ele dá o primeiro passo, amém? E ele começa a andar. Lembram dessa história? Sim? Sim. Mas a Bíblia fala que um momento ele começa a olhar para as ondas, não? E sua fé começa a diminuir. Sua fé começa a diminuir. A mim diminuir. E chega uma hora que ele se começa a afundar. Amém? Esse é o Pedro que fala a Bíblia. Tem outro Pedro, que também, outro momento, Jesus estava falando, e no meio, acho que ninguém vai saber do Peru, mas Gustavo conhece um cara que se chama Brian, né? Sim. No Peru. Ele foi O Gustavo, eu conheço um amigo lá do Peru que se chama Brian. ele é louco mesmo, né? Ele é louco. Amado por nós, né? Não? Você está falando uma coisa muito importante, tudo aquilo. No meio da conversação, ele começa a falar: não, pastor, mas... E ele desse jeito, amém? Amém? Dá para entender um pouco? Você está falando uma coisa muito importante, precisa de muita atenção, é urgente mesmo. E na metade ele começa a interromper. Você está falando uma coisa muito importante que tem que ser dita e a pessoa começa a interromper você. Amém? Começa a Quem atrapalhar. passou já por tem vontade de, no Quem nome é que de tem Jesus, vontade de dar um colocar as tapa? mãos, mas não assim, senão assim, né? Não? De outro jeito. Pedro era muito parecido, né? Em algum momento ele estava falando e Pedro colocava a sua palavra. E Jesus em algum momento falou para ele: vai embora, Satanás, né? Então, em algum momento, um momento da Bíblia, Jesus vira para Pedro e fala: sai de perto de mim, Satanás. Né? Mas uma coisa interessante de Pedro é que na história do barco, não? Andar pelas águas, ninguém falou eu vou. Então ele era um homem muito corajoso. Amém? O interessante na história do barco e das águas é que ninguém falou eu vou, mas Pedro sim. Ele se mostrou corajoso. Pedro é um exemplo que o mundo, a família, as pessoas que ficam ao redor de você, dá para entender? Sim. Ao redor de você, lembram de você por seu pior momento, por sua pior ferida, por seu maior erro. Amém? Mas quando nós achamos a Bíblia, vemos Deus nunca deixou de insistir na vida de Pedro. Quando vemos na Bíblia, Deus nunca deixou de insistir na amém? vida de Pedro. Ele foi... Vou aproveitar. Deus nunca deixou de insistir. E a Bíblia fala no livro de João que não dá para escrever todas as coisas que Deus fez, porque são muitas coisas. Amém? João fala no livro dele que não dá para escrever todas as coisas que Jesus fez na terra, porque são muitas as coisas. Pero Deus, por meio do seu Espírito Santo, escolheu as melhores histórias, Mas Deus, por meio do Espírito Santo, escolheu as melhores histórias, mais representativas, mais representativas, para que quando você começa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, Deus possa falar no seu coração: eu posso também. para que quando você começa a ler a Bíblia, você possa entender que eu posso também. Eu sou amado por Deus. Eu Amém? sou Fala amado para a por pessoa: você é um projeto de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é um projeto de Deus. Não? Um projeto enorme. E quando as redes estão vazias, o poder de obedecer no cansanço. Muitas vezes, ser pai não é fácil. Desculpa que também é um filho, né? Mas ser pai não é fácil. O pai de Gustavo aí. Tem vez que ser pai não é fácil, né? Com toda certeza, seu pai ama a Gustavo, sua mãe também ama, mas tem vez que talvez dá gana de dar um soco nele. Mas também tem vezes dá vontade de dar um soco nele. Isso assim, os pais, quantos pais tem aqui? Quantos pais temos aqui? Quantos me compreendem? Não? Quantos me compreendem? Amém? Somos amados, mas tem vez que, né? Passamos por momentos assim. Amém? No meio do cansanço. Tem vezes que os pais, as mães se sacrificam muito, trabalhando, fazendo comida, né? E muitas vezes no meio do cansanço. Amém?
Muitas vezes as mães e pais se sacrificam pelos seus filhos em meia dificuldade. Amém? É difícil ser cristão fora da igreja, saindo da igreja. Dá para entender? Por exemplo, você tem essa esposa e está cansada, o dia foi uma luta total com as crianças pequenas, tem que limpar a casa, um monte de luta. E em cima aqui tem um clima, Deus me perdoe, mas é difícil, Brasil. E Jesus está falando agora que é difícil para as mães que ficam em casa cuidando dos seus filhos, tendo que cuidar de tudo, e fica um clima pesado. Nós em Lima não temos chuva, não, e é plano, sabe? No Peru não tem muita chuva e é plano. Da outra vez a gente pesquisou pelo Maps, e nós estamos perto da Ibirapuera, estamos a 2,5 km. Dá para andar com meu filho, dá, mas depois que a gente começou a andar, começou a perceber que a rua era assim, era assim. E ele aqui em Ibirapuera, ele começou a perceber que algumas ruas eram assim, depois e com o filho dele pequeno era chuva, difícil. sabe, né? E depois começou a vir muita chuva, trovão, trovão. Depois sol, assim, não? Mas Lima é plano. E Lima é plano. Dá para, e não tem chuva, dá para andar bastante. Amém? Não tem chuva e você consegue andar. Então, para nós é difícil. Eu acho que para muitas mães aqui é mais difícil ainda. Muitas coisas nesse sentido. Mas pensa assim um pouco. Você está cansada e chega seu marido na casa, né, de trabalhar. Ele também está cansado. Amém? E aí o marido aí fala, mulher, não dá para trazer para mim não sei, alguma coisa para comer, porque quantas mulheres sabem que o marido é assim? Chega, só me passa isso, preciso aquilo. Amém ou não? Ou só no Peru? Não? Só no Peru ou aqui também? Ai, preciso isso. E você está cansada. Não tem vontade de falar, vai e pegue você. Né? Você não tem vontade de falar, vai e pega você. Estou cansada. Estou cansada. Amém? Mas você tem que fazer, porque isso agrada a Deus. Amém? Amém. Ser cristão na igreja é muito lindo. Eu amo o tempo de louvor. Eu sempre estou na igreja fazendo alguma coisa e não posso desfrutar o tempo de louvor. O tempo que eu passei neste pequeno tempo que estivemos no louvor foi um tempo de refrigério. Amém? Esse tempo que ele passou sem estar tocando no louvor foi um tempo de refrigério para ele. Deus abençoe a cada músico, pastor, toda a equipe, porque é uma igreja muito bonita, amém? Muito bem cuidada. Amém? E eu amo cor preto. Ontem eu falei com Gustavo, como que tem que ir? Tem que colocar terno, porque tem vez que já peguei, falaram para pregar, levei camisa a quadros. Sim. Teve vez já que ele teve que ministrar e pediram para ele ir com uma camiseta quadriculada. Não, eu fui com camisa. Mas chamaram depois da pregação uma senhora bem brava, né? Pastor, né? Como você está com tênis aí? Você está de tênis, pastor? Mas como eu estou de visita, amém? Não dá para brigar com ela. Que a Bíblia, que não sei. Então falamos em japonês, falamos gomen nasai, né? Tudo bem, desculpa, né? Está mais brava, desculpa aí, amém? Quanto dá para entender um pouco? E eu na cabeça, depois eu falo com o pastor que não me falou. E eu na minha cabeça, depois eu falo com o pastor que não me avisou. Vou cobrar para o pastor. Mentira. Vou cobrar esse pastor. Brincadeira só. Então, obedecer no meio do cansaço não é fácil, amém? E é uma coisa que você tem que entender. Você não vai sentir, dificilmente você vai sentir o Espírito Santo nesse momento que está cansado, amém? Mas você tem que lembrar que esse fato é um fato de adoração. Amém? Quando Jesus estava com fome no deserto, ele estava com fome. Imagina você não almoçando. Você almoçando? Não almoçando. Você não almoçando. Um dia. Um dia. Fica bravo ou não fica bravo? Imagina 40 dias. Imagina 40 dias você sem E depois almoçar. vem o diabo falando, faz isso e tem comida aqui. E depois vem o diabo falando, faz isso e você vai ter comida. E vai resolver tudo pronto. Mas você tem que resistir, né? Mas você tem que resistir a isso. Porque muitas coisas não são simples. São simples, mas não é fácil. Amém? Mas se você obedece, honra seu marido, honra seus filhos, mesmo que você está cansado, você começa a insistir, Deus vai te abençoar muito e muito. Amém? Amém.
Se você começa a honrar seu marido, seus filhos, Deus começa a te honrar mais. Y esa historia que está falando Lucas 5, de 1 a 11, y a gente vai ler a porção agora. Lucas 5, de 1 a 11. Aí me ajuda. Vamos todo mundo junto, pode ser? Sim? Vamos todo assim, mundo ler comigo? Amém. Para que todo mundo que está, os vecinos, Sim. pense que acá está, que tem muito louco aqui, né? Para que os vizinhos pensem que tem muito louco aqui por Jesus, amém? O que está acontecendo aí? 1, 2 e 3. Certo dia, Jesus estava... Amém. Amém. Como era a história mais ou menos? Eu não vou para aqui, pero imagina que estou embaixo. Como essa Todo história é mundo mais ou menos? Dá para ficar todo mundo em pé, só Todo 10 mundo segundos? dá para ficar em pé, rapidinho, para ele Então, demonstrar. se eu fosse Jesus e estivesse aqui, Se eu fosse todo, Jesus e você estivesse e todo aqui, mundo está perto daqui, eu não vou conseguir falar com as pessoas do fundo, amém? Provavelmente as pessoas do fundo vão ficar dormidos, não? Ou distraídos, né? Dá para sentar. pode sentar. Então, Jesus mesmo passava por situações que ele tinha que usar muito a cabeça, a criatividade. Amém? Então, nesse momento, não era para falar, Deus, que todo mundo preste atenção. Esse não era o momento. Ele pensou assim, como a Bíblia fala, tenho que amar e adorar a Deus com meu coração, com minhas forças, com minha mente. E ele, eu preciso ficar um pouco longe deles. Amém? Este palco foi feito para que todos possam ou entender melhor a mensagem, né? Esse palco foi feito para que todos possam entender melhor a Para mensagem. que todos possam enxergar melhor, né? Para que todos possam enxergar melhor, assim como Jesus. Mas entende um pouco a situação, para que a pregação possa chegar. Tem algumas coisas físicas que tem que acontecer. Amém? Por isso é que cada detalhe que está aqui, nossa, muito lindo. Deus abençoe a igreja. Para você, por todo Sim. lugar, você possa ser incentivado a adorar a Deus. Que por todo lugar dessa igreja você possa ser incentivado a adorar a Deus. Nesse momento, ele olha no seu lado, está com uma multidão. Pensa em uma multidão Ele enorme olha para o assim. lado e tem uma multidão. E todo mundo aí ficando perto de Jesus, né? E todo mundo perto de Jesus. E ele ficou quase no desespero. Tenho que fazer alguma coisa para poder falar para todos eles. Então ele olha do lado e do lado está Pedro. Quem estava do lado? Pedro. E como estava Pedro? Pedro estava cansado demais. Amém? Estava muito cansado porque ele trabalhou a noite toda, inteira. A noite inteira e não pescou nada. Se fosse eu, aí talvez, que Deus me perdoe, né? Mas se eu estou com fome, trabalhei a noite toda, tudo está dando errado, e depois vem Jesus e diz, preciso que faz mais alguma coisa, eu preciso, falar a Jesus, deixa aí, porque hoje não dá. Manda toda essa multidão embora. Sim. Se fosse eu no lugar de Pedro, eu iria virar para Jesus e falar, Jesus, hoje não dá. Manda toda essa multidão embora. Manda toda essa multidão embora. E vamos a pegar pequenos grupos. E vamos pregar para pequenos grupos. E vamos fazer uma escala. E vamos fazer uma escala. Esta semana, este grupo aqui. E essa semana vai ser esse grupo. Outra semana, este grupo aqui. E outra semana esse outro Mas grupo. outra semana, este grupo aqui. E outra semana esse Amém? outro grupo. Como eu sou meio japonês, tenho esse problema na minha cabeça.
Como Não ele é sou japonês- eu, a maioria da nossa igreja. Como ele é japonês, ele tem um pouco desses problemas na cabeça dele. De ter Eu que não separar. consigo entender. Como que está cansado e Jesus está falando, preciso mais uma coisa para fazer. Se eu fosse Pedro, eu olharia assim, oh, ele não está me entendendo, né? Se eu fosse Pedro, eu olharia para ele e ia ficar. Ele não está me entendendo. Ele é muito amigo, né? Ele é Não? muito amigo. Né? Muito amigo mesmo, né? Como assim, né? Quantos estão entendendo a mensagem? Está cansado demais, cansado, cara. Cansado. Pensa, quando você tem um trabalho, quem trabalha em escritório assim? Quem trabalha em No escritório computador. aqui? E agora imagina trabalhar na pesca. Agora Com imagina esse você trabalhar na calor, com esse... Nossa, estaria morto mesmo. Amém? Nesse momento, Jesus fala para ele, me empresta seu barquinho. Amém? Ele já estava no verso 2, viu à beira do lago 2 barcos vazios, pois os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Ele estava, acá em Brasil tem várias férias, não? Sim. Férias de pastel. Por aqui tem bastantes feriados e feiras de pastéis também. Feiras. Feiras. Ah, feiras. Em Peru, feiras é leão. No Peru, as feiras têm uns leões. Não, mas pensa nisso, para montar uma tenda da feira é um trabalho enorme, né? Para você montar uma tenda, um trabalho enorme. E para desmontar, E para desmontar, outro trabalho enorme. Outro Amém? trabalho enorme. Dá para entender essa ilustração? Sim. Montar e desmontar é um trabalho enorme. E ele já estava limpando tudo. e ele já estava limpando tudo. Ele já tinha aceitado que não ia ter peixe nesse dia. Ele já tinha aceitado que não ia bater nenhum peixe nesse dia. Eu não sei como foi exatamente no momento que apareceu esse ciclo, como era a situação dos pescadores. Mas no Peru, nós estamos do lado do Oceano Pacífico. No Peru, nós estamos do lado do Oceano Pacífico. E temos muito pescador porque nosso mar é muito rico. E nós temos muitos pescadores, porque o nosso mar é muito rico. Quando eles conseguem pegar muito peixe, eles colocam carrito, coche, Numa canoa, carrito, num carrinho. 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 Ya. Solo colocar iño ya mira portugués, ¿no? En español es hito nomás. Coloca carrito ya está bom, ¿no? Carrito. Y él, en ese carrinho, eles saem na rua e eles quando tem bastante, tem que vender rápido, Quando tem bastante peixe, eles têm que vender rápido, porque senão se estraga. Amém? porque senão estraga. Então a gente aproveita e compra bastante, Então a gente aproveita e compra bastante. porque é barato. Porque é Amém? barato. Dá para entender um pouco a situação? Mas se muitos pescadores ele não pesca no dia, não vai ter peixe para ele, nem para sua esposa, nem para seus filhos. Amém? Se muitos pescadores não pescam nada no dia, não vai ter peixe nem para ele, nem para seus filhos e nem para suas Porque esposas. eles dependem do dia a dia. Né? Eles dependem do dia a dia. Dá para entender um pouco a situação? Não? Uma situação mais desesperante ainda. Uma situação mais desesperada. E nesse momento, quantos... tenho vontade de falar muita coisa, mas vou procurar segurar um pouco. Eu tenho vontade de falar muita coisa, mas eu vou me segurar um pouco. Mas na tarde a gente vai estar falando. Mas à noite eu vou falar mais. Todos temos uma luta na nossa cabeça, pensamentos. Estou cansado, temos pretextos, desculpas Temos desculpas dentro de nossa mente, mostrando que estamos genuínas, cansados. né? Como para falar, não posso. Amém? Mas a obra de Deus continua, os milagres de Deus acontecem quando você, no meio do cansaço, obedece à voz de Deus. E o milagre de Deus continua acontecendo, mesmo quando você está no cansaço. Quando você não está sentindo, mas você sabe que é Deus que está falando. Mesmo você não sentindo, você sabe que Deus está falando. Porque quando não está cansado e com fome, você dificilmente vai sentir o Espírito Santo. Porque quando você está cansado e com fome, dificilmente você vai sentir o Espírito Santo. Mas se você lê a Bíblia, você vai falar isso que Deus precisa de nós. Se você Amém? ler a Bíblia, você vai ver que é isso que Deus precisa, que nós precisamos de Deus para nós. Eu pensei esta semana vou pegar 2 dias de descanso. Não? Ele pensou que ele queria essa semana tirar de descanso. Ontem estivemos na sede, né?
e tem uma quadra, né? E tem um negócio que é para basquete. Ontem eles estavam na sede, que é na Liberdade, tinha uma quadra e uma tabela de basquete, Mas caiu, mas ela caiu. não? Está bem no alto. Então tinha um monte de... Eu não faço nada, mas como sou pastor, tenho que ficar de olho. Ele não faz nada na sede, mas como ele é pastor, ele tem que ficar de olho. E tive que esperar e ajudar um pouco, né? Ele teve que esperar e ajudar o povo. Mas eu tinha que fazer outras coisas. Depois tive que fazer uma aula virtual, né? Depois tive outra reunião virtual. Depois fiz almoço para meu filho, né? E depois a gente tinha que sair e voltamos muito tarde. E acabou o dia 12 horas da noite, mais ou E menos. nós voltamos muito tarde, nós fomos dormir 12 horas da noite. Essa porção da Bíblia me ajuda muito a obedecer. Amém? E essa Porque passagem quando- da Bíblia me ajuda muito a obedecer. Porque quando Deus coloca você em um momento apertado, de muita pressão, é porque com toda certeza Deus deseja te abençoar. Amém? Quando Deus te coloca numa situação muito apertada, é com certeza que Ele vai te abençoar. E você tem que obedecer. E você Amém? tem que obedecer. Não adianta falar, estou cansado, vou desistir. Amém? A importância de ser obediente nos momentos do cansaço. Amém? A importância de ser obediente no momento do cansaço. 5 minutos mais, vou tentar mais. Vou procurar pelo menos. A próxima. Pode ir para o próximo slide. Coloquei aí para você, se você pode memorizar, seria muito bom. Se você puder memorizar isso, é muito bom. Cansancio que fala 3 verdades sobre nosso esgotamento. Todos ficamos esgotados e cansados. Amém? Eu sei com toda certeza que o pastor e a pastora amam a igreja, Eu tenho quase toda certeza que o pastor ama a igreja. mas tem momentos que estão cansados. Mas tem um momento que estão cansados. Ai, uma conselheria mais uma vez com esse cara. Ai, meu Deus, conversar mais uma vez com esse cara. Ai, mais uma atenção pelo telefone. Mais uma ligação pelo telefone. Amém? Amém? Então, muitas vezes nossos esgotamentos são legítimos. E muitas vezes nossos esgotamentos são legítimos. E não é só para quem está no ministério, para você que está na casa e sua casa é o seu primeiro ministério. E Amém? não só para este ministério, mas também na sua casa, que é o seu primeiro ministério. Ouvir as esposas não é fácil. Ouvir as esposas não são fáceis. Amém? Quem está na minha turma? Amém? Quem está na turma dele? Fazer comida para esposo sempre não é fácil. Fazer comida para o esposo sempre não é fácil. Mas o esposo precisa, né? Também, né? E aí fala, o cansaço é legítimo. Você está em uma luta e você tem que entender que você tem todas as excusas, os pretextos, as desculpas legítimas e genuínas para falar não. Você está no cansaço e você tem toda a desculpa possível para falar não. Qualquer dava para falar, é assim mesmo. Mas você é um filho de Deus. Amém? Mas você é um filho de Embaixador Deus. do reino. Embaixador Amém? do reino. E você tem que continuar. Amém? E você tem que continuar. O cansaço legítimo vai ter esses pensamentos intrusivos, os dardos do fogo do maligno. E os- Você está cansado, você não tem dinheiro, você não tem condições, não tem capacidade. Você, em nome de Jesus, tem que acreditar nessas histórias e falar, mesmo no cansaço, mesmo com tantos erros na minha vida. Tem um Pedro e eu sou a pedra, o Pedro desta geração. Você tem que se identificar com esses personagens da Bíblia para falar, se ele fez isso, com eles, eu também vou fazer. Os pensamentos intrusivos você não pode deixar acessar a sua vida. E você tem que ser como um Pedro nessa geração. Amém. E usar essas histórias da Bíblia na sua vida, no seu dia a dia. Pedro não era preguiçoso. Quantos acreditam nisso? Mas quando tem vez que chega em casa, ou a esposa, ou o esposo, você é preguiçoso. Mas não é preguiçoso, tem vez que cansaço é legítimo. Pedro era experiente, ele podia falar, nossa, como que gente vai ir para águas mais profundas se eu sou pescador? Ou Jesus, fala de milagre, de multiplicar o pão, de carpinteria, porque você já fez carpinteria, não? Como eu sou pescador, por que você me manda ir nos mares mais profundos? Por que você não vai ministrar, Jesus? Não vai multiplicar pães? Ou falar um pouco sobre ser carpinteiro, já que o senhor Está era? falando, Deus está falando, você não sabe, porque você não é pescador. Você não lutou a noite toda, você não trabalhou a noite toda. E Pedro fala, você não é pescador, você não lutou, não trabalhou a noite toda. Parece injusto, amém? Mas quando acontecem essas coisas na sua vida, quando Deus está falando alguma coisa que você não pode entender, você tem que fazer, mesmo não entendendo. E Deus vai te abençoar, amém? Aqui diz,
era conhecedor desse ofício e trabalhador. Então ele tinha uma briga no seu interior para obedecer. Então ele Amém? tinha algo no seu interior para obedecer. Às vezes nosso gostamento vem de esforços genuínos, não de preguiça. Às vezes nosso esgotamento vem de esforços genuínos, não de preguiça. Próximo slide. O vacío que dói. Resultado zero após esforço máximo e desmoralizante. ¿Cuántos lutaram alguma vez na sua vida tanto por alguma coisa acontecer e isso não aconteceu? Quantos aqui lutaram por alguma coisa acontecer na sua vida Lutou e não e isso não aconteceu? aconteceu? Eu também, muitas vezes na minha vida. Nessa história, o vazio que dói. Puxa, oh Jesus, talvez Pedro desejava convencer a Jesus para ele desistir. Tudo bem, fica limpando as redes. Mas, porque ele tinha um vazio que dói. Não deu certo, Deus. Não? Pedro tinha um vazio que doía nele, de que não deu certo. Vazio emocional, relações estagnadas, vazio ministerial, serviço sem aparente impacto, vazio profissional, esforço sem progresso. Nosso evangelho de Jesus não é só para ficar na igreja, é para você influenciar todo o lugar onde você vai. Amém? Seja no trabalho, seja no lugar onde você tem que se esforçar. Amém? Todo mundo pode falar, tem um cara aí, né? Corajoso demais, né? Tem vezes que hace coisas estragadas assim, mas sempre vai na frente. Amém? Temos a lógica que protesta. Eu sou muito racional, extremadamente racional. E meus camaradas que são japoneses, descendentes, é pior ainda do que eu. Meus amigos que são japoneses são mais pior que eu ainda para a lógica. Lógica humana. Se não pescamos à noite, que é o melhor momento para pescar, pior vai ser agora. Amém? A outra, lógica profissional. Sou experiente, sei o quando pescar. Pastor, não me vai aconselhar a mim, porque eu sei. Mas, pastor, você não tem que falar isso para mim, porque eu sei. Eu sou coach, eu sou líder da empresa. Eu sou líder da empresa. Eu sou gerente da empresa. Como você vai me aconselhar a mim? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que passa na minha família. Como você pode me aconselhar? Mas precisamos de humildade. Amém? Mas precisamos de humildade, amém? Aí nessa parte, outra, lógica emocional. Já tentei, para que tentar de novo e falar? Vou fazer outra vez. E ele não pescava sozinho, ele tinha seus camaradas. 3 minutitos mais, por favor. Sim, tudo bem? Ele precisava dos seus camaradas para fazer. Talvez, se eu fosse Pedro parecido a mim em algumas áreas. Né? Pedro é parecido comigo em algumas áreas. Talvez eu podia falar para Jesus, se não tivesse a multidão, eu falaria, nossa, não dá. Mas Pedro, olhando para a multidão e olhando para Jesus, não posso fazer isso para meu amigo, não vou deixar mal diante de todo mundo. Amém? Pedro, ele fez isso também por conta da multidão. Ou talvez ele não pensava para si mesmo, não, todo mundo vai olhar para mim. Ou talvez ele pensava, e se dá certo? Por que não tentar mais uma vez? Amém? Mas o importante dessa parte é você entender que tinha uma luta nos seus pensamentos. Amém? Quando Deus deseja abençoar na sua vida, você vai lutar com seus pensamentos. Quando Deus deseja abençoar você em sua vida, você vai ter que lutar em seus pensamentos. Pode ir para o próximo Vamos slide. correr, porque senão... E acho que vou acabar aqui, mas a parte aqui... Mais um. Vamos mais para outra, porque o tempo não dá. Isso. O milagro que excede, quando Deus superabunda. Amém? A bênção de Deus não é só dar o suficiente. Quantos sabem que se você obedece a palavra, você vai ter mais do aquilo que você espera? Amém? Quantos aqui sabem que quanto mais você obedece a palavra, você terá mais aquilo que você espera? A Bíblia, nós temos uma frase que falamos sempre no Peru. Acho que talvez precisa interpretação, mas a preparação é a evidência de que você acredita realmente que alguma coisa boa vai acontecer. A preparação é a evidência de que alguma coisa boa vai acontecer. Se você não está se preparando, se você não faz, se você não agir, as coisas não vão acontecer. Se você não faz, se você não agir, as coisas não vão acontecer. Não era suficiente de eu falar para Pedro. Ele tinha que acreditar
e tinha que andar. Amém? Não adiantava Jesus só falar para Pedro, ele tinha que acreditar e fazer aquilo que estava sendo dito. E o que acontece agora, acho que foi o ensino mais prático e mais relevante que as palavras que Deus tinha falado só com a multidão. Isso foi uma das coisas mais práticas que Jesus já falou com a multidão. Então, como conhecem a história, eles que dizem, vamos todo mundo junto Vamos para todo acabar. mundo ler? Eles o fizeram e pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram. Quantos podem falar amém? Amém. Amém. Deus te vai abençoar. Vou parar aqui já para acabar. E tem outra coisa também. Você tem que cuidar suas redes. Como assim? Acho que aqui também, no Peru, tivemos pessoas que chegam, geralmente, quando as pessoas chegam na igreja, chegam com tudo quebrado. Vida, amigos, relacionamento, finanças, saúde, tudo quebrado. Assim, né? No Peru, as pessoas chegam com tudo quebrado. Relacionamento, finanças, família, tudo destruído. No começo, nós tivemos na igreja muitas pessoas que conseguiram obedecer a palavra de Deus e Deus tem abençoado muito. Mas quando Deus começou a abençoar muito as redes, a sua vida, as redes começaram a se rasgar. Quando Jesus começou a abençoar muito, as suas redes começaram a se rasgar. E eles afundaram seu barco. E eles afundaram no seu barco. Agora já não estão mais na igreja. E agora não estão mais na igreja. Você tem que entender que você é um projeto de Deus. Você tem que entender que você é um projeto de Deus. Que é chamado para abençoar pessoas. E você tem um chamado para abençoar as A pessoas. prosperidade que Deus deseja dar para a sua vida não é só para a sua vida. A prosperidade que Deus traz para a sua vida não é só para a sua vida. É para abençoar as pessoas que estão perto de você. É para abençoar as pessoas que estão Para que perto. você seja luz para a sua família. Para que você seja luz na sua Para que família. você possa abençoar a igreja. Para que você Amém? possa abençoar a igreja. Mas se você não compartilha Sim, se você não compartilhar as bênçãos As que Deus bênçãos. tem para você e pensar que só para você, você vai se afundar. E se você não compartilhar essas bênçãos que Deus para você, que Deus tem para você com as outras pessoas, você vai afundar. Nós temos que ser fiéis com Deus na montanha e nos vales. Nós temos que ser fiéis com Deus nas montanhas e nos vales. Quando tudo está errado, quando você está cansado, quando já tem todas as desculpas legítimas para falar com Deus e não está acreditando em nada, você tem que acreditar em Deus. E quando tudo está dando certo, quando tudo está bem, quando Deus está abençoando, você também tem que continuar sendo fiel a Deus. Amém? Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco. E eles começaram, me ajuda, por favor, me E eles ajuda. começaram, me ajuda, por favor, me ajuda. Agora, interessante é que nosso Deus não muda. Interessante que o nosso Deus não muda. Tem as viúvas do Antigo Testamento. Deus começou a abençoar de um jeito tão grande que a bênção não foi só para ela. Amém? A Bíblia é a mesma. O Deus é o mesmo. Amém? Se você consegue entender este princípio da Bíblia, você consegue entender muitos outros capítulos da Bíblia. Amém? Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram os barcos ao ponto de quase que... Amém? Se você compartilha aquilo que Deus tem abençoado, vai te sobrar. Se você compartilha aquilo que Deus tem te abençoado, Não vai te sobrar. faltar. Não vai faltar. Amém? Quantos podem falar amém? Eu estou no ministério e abri mão de muitas coisas. Meu chamado é mais missionário, mais evangelista, mas agora estou obedecendo mais para ser pastor mesmo. E não é fácil. No meu ministério eu já abri mão de muitas coisas, tanto que o meu chamado é um chamado ministerial de missões, e eu já tive que abrir mão disso para virar pastor. Nossa denominação, de aqui a 10 anos, vai faltar muitos pastores. Muitos pastores vão se aposentar. Amém? No meu caminho, nesses 14 anos com a denominação, conheci muitas pessoas como Gustavo, que Deus me regalou pequenos momentos na vida. Agora, muitos deles são pastores da denominação. Amém? Então, você tem que entender, talvez você vai passar pequenos momentos com as pessoas, mas você tem que abençoar. Você tem que tomar tempo com eles. E desse jeito, você não só você vai ter para você, sino vai ter mais do que precisa. Amém?